Abra sua Bíblia, se você trouxe, em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Um texto conhecido, mas que tantas vezes a gente vê, às vezes, uma ênfase de conveniência, né? Esse texto se trata de uma das visões que João tem a respeito do fim das coisas, né? E é engraçado como cada uma dessas visões trazia a ele uma percepção a respeito de determinadas igrejas, né? Então, o capítulo 2 fala da igreja de Éfeso, depois fala também da carta à igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, igrejas que até não existem hoje, fisicamente falando. Mas isso tem um significado, às vezes, muito mais profundo, porque podemos perceber na nossa jornada que, às vezes, nos parecemos demais com determinadas igrejas, que parece que Cristo está mandando algum recado aqui, ele está mandando alguma mensagem, né? E diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 2, do começo. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muita gente lê esse texto até aqui. Muita gente, às vezes, fala a respeito do como que este primeiro amor, ou seja, esse sentimento que tínhamos para com o Evangelho, para com as coisas de Deus, quando estamos num primeiro contato com tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, vai se apagando com o tempo, vai se tornando algo que vamos perdendo. Só que o foco que eu queria trazer nessa noite é um pouco diferente. É o foco sobre como, às vezes, essa percepção do amor, ela está equivocada por conta de que a gente não compreende aquilo que é a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. E o verso seguinte aqui fala sobre isso. Verso 5, Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Olha que legal. O que esse texto está dizendo? Ele é um apelo para que você, para voltar ao primeiro amor, para voltar a esse sentimento, onde você ainda se deslumbrava com as coisas de Deus, o caminho é o arrependimento. O caminho é você fazer uma reflexão racional que vai trazer a você a consciência de onde está o seu erro. Por que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes eu percebo que nos falta a devida reverência na jornada da fé, no que se refere a perceber o que Deus espera de nós. Como o Enoque falou aqui durante o louvor, de fato nada que fazemos pode mudar o amor de Deus por nós. Nós não podemos fazer com que Deus nos ame mais ou menos, mas o amor dele não está condicionado à nossa competência. Então, se não está condicionado, por que é um apelo para esse despertar do entendimento do homem para as boas obras? Porque a Escritura o tempo todo está nos constrangendo a esse tipo de entendimento. Porque Tiago fala que a gente deveria ter uma fé também que é seguida de obras, porque a fé sem obras é morta. Se nada muda, então, aquilo que Deus sente por mim, então por que eu devo fazer isso? E, de fato, nada muda mesmo. Mas o propósito pelo qual nós devemos mudar de vida, nós devemos permitir que Deus faça transformações que são visíveis em nós, é para que Deus seja visto em nós para a vida do outro. Porque como você pode dizer que é filho de Deus se você não vive de maneira coerente com aquilo que você professa, com aquilo que você está dizendo? Então, infelizmente, o evangelho que nos apresentaram, às vezes ele se torna um evangelho extremado. A gente ou então fica por um lado tão místico, onde andamos no meio dos homens como se fôssemos anjos irrepreensíveis, né? Cheios de todo o poder, de toda a glória, gente que não erra. E como isso é ruim, né? Tem coisa pior do que você lidar com um religioso, que o cara se desconecta da vida.
Uma vez eu vi naquele Saturday Night Live um cara zoando dos cristãos fundamentalistas nos Estados Unidos, e, nossa, eu ri tanto, porque ele disse que assim, o cristão fundamentalista ele chega para você rindo, porque parece que ele tem uma alegria que não cabe dentro de si. De fato, essa alegria é uma verdade, mas eu odeio gente alegre. Isso é uma verdade na minha vida, sério. Eu odeio gente. Eu ia buscar cheque sem fundo no banco, e um dia vira a menina do banco e fala assim, bom dia! E minha esposa estava junto, e eu não falei nada, sabe? Porque eu queria falar o quê? Eu ia xingar ela, né? E aí ela, você não me dá bom dia? Eu falei, moça, não tem como ter bom dia vindo buscar cheque sem fundo todo dia no banco. Falei, vamos ficar no social aqui e tal, entendeu? Eu gosto de você, mas eu gostava mais quando você não me dava esses bons dias. Aí ela foi remanejada, obviamente. Acho que mais gente percebeu que ela estava no lugar errado, né? Ela não poderia trabalhar em funerária também, né? Por motivos óbvios. Então, essa alegria assim, contagiante, ela se torna algo tolo, ela se torna algo chato, algo que, na verdade, não corresponde à verdade. Então, que tipo de evangelho que nos foi apresentado? Como que o evangelho foi pregado para nós? Um evangelho que está tentando fazer com que a gente seja feliz? Um evangelho que está querendo dizer assim, olha, eu era triste e agora eu sou feliz? Então, será que isso é verdade, às vezes, nas coisas que percebemos nos pormenores da nossa vida? Porque eu vou te falar um negócio. Na minha jornada com o Evangelho, a minha experiência é que, à medida em que eu caminho com Deus, às vezes eu vivo mais dores. Só que são dores que valem a pena. Como eu consigo ser mais do que vencedor, à medida que os problemas me alcançam e problemas que já não são meus. Mas quando esse crente fundamentalista chega e fica, bom dia, né? A gente, às vezes, se irrita, porque parece que ela está querendo te convencer por essa máscara que ela veste. E aí o programa que eu estava falando na televisão lá, por fim, o cara chegava assim, e aí vinha aquela pessoa sorrindo na direção dele, e ele não sabia o que fazer, né? Aí ele tirava um chiclete do bolso e falava, quer um chiclete? E aí o cara respondia assim, não, eu tenho Jesus. Sabe? Então, esse tipo de coisa é extremamente chato. Mas acontece. Então, qual é o nosso posicionamento diante das situações? Sabe? Nós estamos falando de um evangelho que se trata de alegria, mas que não se trata de todas as outras nuances da vida. O quanto nos custa, o quanto nos dói, o quanto percebemos, o quanto a gente é desafiado a caminhar na direção uns dos outros. Ou a gente está vivendo um evangelho só de fantasia, onde assim, eu era triste, agora eu sou feliz. Irmão, se você está feliz aí e não sabe o motivo, vem conversar comigo, que eu vou te contar um pouco de dores, às vezes, dos irmãos que choram pra gente. E eu garanto para você que essa noite você vai chorar. Só que a alegria vem pela manhã, tá? Amanhã você vai estar feliz de novo, porque você vai entender que, às vezes, a dor do irmão é algo que faz parte do pacote do evangelho e que faz a gente viver pela motivação correta. Então, como que a gente tem encarado o evangelho? Esse evangelho dessa máscara, que quer fazer com que a gente pareça feliz, alguns têm encarado a percepção do evangelho da prosperidade, né? O cara diz assim, eu não tinha nada. Aí agora eu tenho 2 carros, olha como Deus me alcançou, né? Tem certeza que você quer ter 2 carros? Às vezes aos irmãos eu até falo, velho, ter um já é fardo, porque carro custa caro. Você precisa trabalhar para ter salário. Quando você tiver salário, você pode ter o carro que você quiser, mano. Mas eu tenho 2 carros, né? Um, obviamente, não é meu, do banco ainda, né? E o outro é o herege imóvel, que está aí há 6 anos, rodando com a graça de Deus. Eu vou para Rondônia com ele mês que vem. Aí você fala, poxa, cara, então Deus te abençoou? Sim, abençoou. Mas a pergunta é, para quê? Porque às vezes medimos a nossa relação com as coisas de Deus na proporção do quanto somos abençoados e não na proporção do quanto Deus faz com que a sua generosidade alcance a nossa vida para que possamos alcançar a vida dos outros. Eu já briguei com alguns irmãos aqui na igreja que eu dizia assim, eu acho um absurdo vocês não ter carteira de motorista. E com outros eu já falei, eu acho um absurdo vocês não ter carro. Aí o cara fala assim, não, mas peraí, você está dizendo então que eu tenho que ter carro? Eu falei, velho, nós viajamos pra caramba, certo? E nós viajamos para quê? Para passear? Passeio para mim é ficar em casa. Então a gente viaja aí, sei lá, metade do ano, metade dos finais de semana do ano, ralando, indo reunir com pastores, com líderes, com gente desesperada, que às vezes te chama para pregar num lugar, para ele poder ter uma conversa honesta e chorar as dores da vida. Alguém que ele pode ver que é igual a ele, com todos os problemas, com todas as crises. Eu não chego lá e falo, oi, deixa eu te contar como o nosso ministério é um sucesso. Não, a gente chega lá e já mostra as fotos de como que é aqui, aí o cara fala, nossa, vocês são pior do que a gente.
mas parece que está tudo certo. Eu falei, é isso mesmo, está tudo certo. A gente não vive essa crise, né? E aí, qual é a minha bronca com o negócio de carro e carteira? A bronca é a seguinte: por que o meu carro tem que entrar na viagem? Está entendendo? Por que que eu tenho que dirigir? E às vezes esse é o tom daquilo que é a nossa vida. Então eu tenho que dirigir, e às vezes eu dirijo 1.500 quilômetros, porque todo mundo que está no carro comigo não tem carteira de motorista para revezar. Se bem que eu gosto de dirigir, né? Mas olha a complicação. Ou outra situação, porque todas as vezes viajamos no meu carro. Porque às vezes não tem um irmão que tenha carro para falar assim, não, o meu também está na roda aí para gastar. Entende isso? Então a prosperidade verdadeira seria a gente compreender que nós podemos alcançar coisas, mas que sirvam para o todo, e não apenas para o nosso próprio conforto. É óbvio, irmãos, que quando está frio muito de manhã agora, eu não estou catando a moto e saindo, né? Eu vou de carro. Eu também usufruo daquilo que Deus colocou na minha vida. Mas eu quero ter 2 carros para que eu tenha conforto, ou eu quero ter 2 carros para poder carregar mais gente. Então, que evangelho tem nos sido apresentado? O evangelho da prosperidade, que diz que você tem que alcançar mais coisas porque você é bom? Porque Cristo já sofreu todas as coisas e você não tem que sofrer? Bobagem. Cristo falou que aquele que quiser vir após ele, pegue a sua cruz e siga-o. Então, meus irmãos, às vezes não vai ter carro mesmo, não. Às vezes nós vamos ter que dividir o passe ônibus, né? Mas faz parte. Foi nos apresentado um evangelho que fala de cura dos nossos problemas? Isso sempre funciona, sabe? Você põe uma faixa ali na porta e diz assim, você que está doente, problemas financeiros, está em depressão, venha, lota esse prédio. Óbvio. Porque todo mundo está com um desses 3 problemas. Até o Eike Batista está com um desses 3 problemas agora. Sabe? Ou 2, né? Porque ele deve estar com a depressão, ou 3, ou a depressão de não ter o dinheiro mais, né? O cara foi bilionário, agora não é mais. Falei, mas ele ainda é rico. Falei, eu sei, mas você sabe a dor da perda? O bom de ter pouco é que quando você perde, você perdeu pouco, né? Então, será que esse entendimento tem sido gerado em nós? Que a gente saiba viver com muito e saiba viver com pouco? Bom, por que eu estou falando disso tudo? Porque, às vezes, na nossa jornada, a gente se deslumbrou com essa pregação do Evangelho, que foca em coisas que não são importantes, e nós perdemos de vista aquilo que é verdadeiramente importante. Chegarmos ao entendimento de onde foi que Deus nos tirou. De onde nós viemos? Quando eu fui para a igreja, eu achei muito engraçado, porque era uma época de testemunhos mirabolantes, assim, né? Não, tinha cada testemunho na igreja que, pelo amor de Deus, sabe? Qualquer cara que fumava um baseado, já na hora que ia dar o testemunho, inflacionava e falava que era o maior traficante do Luizotti. Luizotti era um lugar perigoso na época. Hoje não, hoje é de boa lá. Sabe? Então, era uma coisa na igreja muito estranha. E o cara ia lá e falava, não, porque eu vim de uma promiscuidade. Então, essas coisas que faziam parte da vida e que dizem respeito ao velho homem, se tornavam troféus. Se tornavam coisas que as pessoas na vida comunitária traziam e diziam assim, olha, porque eu era um desgraçado. Não, mas agora não, né? Agora Deus transformou a minha vida. E, obviamente, nós lutamos contra esse tipo de ensino, porque a gente vê como ele desumanizou a pregação do Evangelho, né? O como que a gente, ao falar assim, eu era um bêbado e vivia drogado, agora eu encontrei Jesus, e agora na minha vida não existe mais Satanás, né? Porque agora eu sou um homem de Deus, e lá, criava esses seres perfeitos, intocáveis, que não eram mais sujeitos às paixões desse mundo e que começavam a andar com seus paletós e as suas bíblias debaixo do braço, nada contra os irmãos, mas muita gente era apenas aparência. Às vezes tem gente que precisa disso mesmo, precisa ir lá para o paletó e gravata, entendeu? Não ver televisão, não beber mais nem um gole, porque essa é a medida do cara, a medida que ele consegue compreender e não cair mais nos lugares onde ele caiu. Mas muita gente tomou dessa aparência e vivendo por essa forma, acabou se deslumbrando apenas com a forma e não vivendo uma transformação de essência. Então a pergunta é, de onde você veio? De onde Deus te tirou? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes não há na vida de muitas pessoas um entendimento claro a respeito de onde a nossa jornada se cruza com a jornada do Evangelho. A gente traduzia isso em outros termos há algum tempo, dizendo assim, quando você se converteu. E às vezes a gente acha que isso é algo místico, né? Que vai vir uma voz do céu e vai falar com você igual falou com Paulo. Né? Você vai, sei lá, cair do cavalo lá, vai ter uma visão deslumbrante,
E aí você vai dizer, aquele dia eu me converti porque eu vi um sinal mirabolante. Mas, às vezes, você precisa de um sinal mesmo. O que não dá é para a gente viver nessa jornada como se todos os dias fossem iguais e a gente não percebesse o quando na nossa vida há uma decisão clara de caminharmos na direção daquilo que Deus está dizendo para nós. E é óbvio que aquilo que Deus está trazendo para nós vai entrar de confronto, vai entrar em confronto com aquilo que são os nossos próprios interesses. Não há ninguém que caminhe pelo Evangelho que não vai sentir dores, que não vai viver o conflito de ver Deus falando coisas a seu respeito que às vezes você nem sabia. Vai ver o Evangelho, às vezes, cortando na sua carne, para que você se pareça mais com aquilo que Cristo é. E aí você vai tentar fugir disso, vai correr para viver a sua própria vida, ganhar dinheiro, ser feliz, como dizem que você tem o direito de ser, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que não faz sentido isso. E você se sente depois irresistivelmente atraído por Deus e volta para esse caminho de arrependimento, mas é preciso que na sua vida haja um marco. De onde Deus te tirou? Então pare para pensar sobre isso. Quem era o velho homem que agora está dizendo que encontrou com o Evangelho e que está em uma jornada de transformação? Pare para pensar sobre isso. Por outro lado, precisamos compreender também que não podemos fazer daquilo que são os nossos velhos pecados troféus. Porque tentando humanizar a pregação do Evangelho, muita gente, às vezes, foi para o outro extremo. Ao invés de sermos esses seres espirituais intocáveis, nos tornamos os profanos que abusam da graça de Deus. Gente que bebe sem medida. Gente que xinga sem pensar no como as suas palavras são essa espada poderosa que às vezes mata a gente. Ou como esse leme do navio, que embora é tão pequeno, pode fazer com que o navio afunde, vá para uma catástrofe, bata numa pedra. Então esse é o poder da nossa língua, sabe? Então será que houve mudança na nossa vida? Será que compreendemos que essas coisas precisam ser mudadas? Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 5. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque, infelizmente, nos nossos dias, na crise da pregação do Evangelho, que falava a respeito desses seres intocáveis que eram os cristãos, nós partimos para o outro extremo também. Gente, eu anotei errado esse negócio aqui. Que legal, né? Deixa eu ver se não é 2 Coríntios. Deve ser. Não, é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Eu, como corintiano, não deveria errar nesse livro, né? 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para os cristãos ali do primeiro século, né, a respeito da maneira de viver. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A pergunta é, será que nós temos sido feitos justiça de Deus?
Será que de fato as coisas velhas já passaram na nossa vida e tudo se fez novo? Ou ainda vivemos à margem dessa jornada achando que tá bom, já que Deus me aceita e o amor dele é incondicional, então eu posso permanecer do jeito que eu estou. Se eu permaneço do jeito que eu estou, como instrumento de injustiça, não trazendo agora a mim o desafio de disciplinar o meu corpo, disciplinar os meus pensamentos, a minha maneira de viver, para que eu possa alcançar a estatura de Cristo, então o que acontece? Eu estou numa vivência do Evangelho extremamente consumista, onde eu quero tudo de Deus para mim, mas eu não quero aquilo que Deus pode fazer em mim para poder abençoar os outros que estão ao meu redor. Então essa espiritualidade também é uma espiritualidade viciada. É uma espiritualidade manca, porque você está querendo apenas aquilo que são os bônus da parte de Deus. Mas você não quer pegar a sua cruz e segui-lo. Você não quer trilhar a jornada que faz com que outras pessoas possam olhar para a sua vida e serem desafiadas pela mensagem que você está dizendo que transformou sua vida. Então, de onde Cristo te tirou? Onde é o seu processo de conversão, né? Bom, por que precisamos de equilíbrio nessa questão? Porque o homem Jesus, ele é 100% humano, e a igreja levou 3 concílios para bater o martelo naquilo que às vezes você lê da Escritura e vai perceber de cara, que Jesus era homem, que ele sentia as dores igual todos nós sentimos, e que ao mesmo tempo ele era Deus. Ele não era um cara de uma natureza dividida, onde ele falava assim, agora eu vou ser Deus, não, e agora eu vou ser homem. Não, ele sentia todas as coisas como nós sentimos. A ponto de que no Getsêmani, às vésperas da crucificação, ele está transpirando sangue à beira de ter um infarto, porque tamanha a agonia de um homem que sabe qual é o seu destino. Morte de cruz e uma noite de tortura. Então ele é humano, ele sente aquilo que a gente sente. E os liberais optam por olhar Cristo a partir apenas da ótica humana. Dizem assim, Cristo é apenas mais um ser aí na história, um homem iluminado, muito bom, sábio, mas não temos certeza que ele é Deus. Enquanto isso, os ortodoxos vão para o outro extremo, onde às vezes afirmam que ele é tão divino, ele é tão Deus, mas tão Deus, que parece que ele está impossibilitado de chorar as lágrimas pelas dores dos outros. Pois a verdadeira ortodoxia está em não viver nenhum desses dois extremos. Porque a igreja, em 3 concílios, conseguiu bater o martelo nisso que era muito óbvio, né? De que a natureza de Cristo faz dele 100% homem e 100% Deus. Ele era Deus e, ao mesmo tempo, ele sentia as dores, assim como nós sentimos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, nós temos uma crise de percebermos qual é a natureza da igreja. E se somos mesmo filhos de Deus, e se a igreja é aquilo que a Escritura diz a respeito da relação dela com Deus, então discernirmos a natureza de Cristo fará com que a gente possa discernir a natureza da igreja e a nossa própria natureza com um pouco mais de eficácia. Bom, João Calvino falou a respeito da maternidade da igreja. E tem gente que acha que às vezes o calvinismo trata-se apenas de falar sobre predestinação, sobre como que Deus foi lá, escolheu uns porque era mais bonito e largou outros porque era feio, né? Não é exatamente isso que essa doutrina fala. E esse papo de predestinação, viu, irmãos, é 10% do pacote. Aí você diz assim, mas eu não entendo desse jeito. Não tem problema, não. Se isso fosse importante, Jesus tinha falado sobre isso rasgado. Então a fé que você tem, guarda para ti mesmo, entendeu? Entenda o que você crê e por que crê. E se você quiser conversar sobre isso, na beira da churrasqueira, me convide, que eu vou lá e eu vou expor tudo que eu creio nos mínimos detalhes, tá? E a gente vai poder fazer um debate amistoso. Mas eu entendo que isso não é fundamental no que se refere à salvação. Fundamental é crer no Cristo ressurreto e entender que Ele morreu no nosso lugar para que a gente não tenha que viver da mesma maneira que vivia. Mas João Calvino fala sobre um assunto legal, que é a maternidade da igreja. Olha que coisa legal, né? Ele diz que a igreja, como noiva de Cristo, e sendo Cristo Deus, traz agora ao cristão a concepção de que ele não está sendo chamado para viver como servo, mas está sendo chamado para viver como filho. E aí ele complementa, se Deus então é o meu pai, então a igreja é a minha mãe. Olha que forte isso, hein?
porque ele diz, não seria ela a noiva de Cristo, que vai consumar as núpcias no último dia? Não seria ela, então, que me alimenta e me sustenta, e que me trouxe o leite espiritual para a minha jornada, e que cuida de mim todos os dias? Isso é o papel de mãe. Então ele atribui esse poder místico para a igreja, e que às vezes a gente tem a maior dificuldade de entender. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente confunde a natureza visível da igreja com a natureza invisível. A natureza visível da igreja é óbvio, né? Nós somos trigo e joio vivendo junto. Se você olhar para a vida uns dos outros aqui, né, para os seus irmãos, e começar a falar, deixa eu ver quem aqui é crente mesmo, você vai se decepcionar. E mesmo que você ache um crente, às vezes você vai se decepcionar com ele. Porque nós estamos no processo. E todos nós somos gente que erra. A Escritura diz isso. Mas há na nossa vida, então, essa consciência de onde nós viemos, onde nós erramos e para onde nós estamos indo. Estamos caminhando nessa direção, ou a gente está conformado com a realidade que a gente sempre viveu? Então, por que é preciso mudança na nossa vida? Porque as pessoas sempre se decepcionarão com a igreja, porque basearão a sua confiança naquilo que vem nos indivíduos. E nós, como indivíduos, precisamos falar com todas as letras quem nós somos, mas qual é a nossa esperança? Ou seja, quem Deus está querendo que a gente seja. E para onde nós estamos caminhando. Então, você pode pecar, meu irmão. Você só não deve. E quando pecar, se arrependa. Não faça do seu pecado, do seu erro, um troféu que você ponha na conta da graça. Mas conserte o seu caminho e depois jogue isso para baixo do tapete mesmo. Porque se Deus não quer lembrar do seu pecado, porque o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus, por que nós, como igreja, deveríamos nos lembrar? Nós não estamos aqui para fazer Serasa, gospel, né? Onde a gente vai ficar puxando a ficha uns dos outros e começar a ver quem pecou na onde. Isso não faz sentido. Então a igreja, na sua natureza visível, ela é trigo e joio convivendo junto. E a Bíblia diz que, havendo o inimigo plantado o joio no meio do trigo, nós não devemos fazer separação. Nós temos que cuidar de tudo e ir com tudo junto até o final. No final, Deus vai mandar os seus ceifadores. E ele vai separar o joio do trigo. Agora, na sua natureza invisível, a igreja é todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus desde a fundação do mundo, desde o começo dos tempos. Então a igreja mística, né, a igreja invisível, ela é muito mais ampla do que essa igreja que às vezes os nossos olhos contemplam, onde a gente vê os pecados e a gente vê todas as coisas que estão acontecendo. Então, gente, esse extremismo de posicionamento também deturpa a compreensão do que é a igreja no que se refere a esses elementos. A gente acha que a igreja consegue ser mística sem ser visível. E tem gente que às vezes acha que a igreja é só a coisa visível e diz que não quer mais viver em comunidade, não acredita na igreja, porque igreja é tudo igual. Igreja é tudo de ruim. Então, se você compreende que ao ler o Evangelho, Deus está dizendo para você que você tem que mudar um tanto de coisa. Como foi falado no culto hoje aqui de manhã, né? Você pega lá o Sermão do Monte, e aí Jesus vem e fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então você vai ler isso daí e fazer a reflexão. De fato eu tenho sido misericordioso? De fato eu tenho sido uma pessoa que, ao invés de condenar o outro, eu dou o crédito. Eu digo, ei, calma, esse cara não acertou porque ele não entendeu. Então eu ponho ele na conta. Eu ponho ele no meu crédito. Entendeu? Ele fez isso errado porque ninguém ensinou ele a fazer isso certo. Então eu não vou odiar esse cara, eu vou amar esse cara. E vou ensiná-lo a fazer correto da próxima vez. Então nós fazemos isso. Nós lemos a Bíblia tentando compreender o que Deus está esperando de cada um de nós, ou não, né? Então, esse é o perigo de um dos extremos. Quando a gente lê a Escritura, mas a gente só quer aplicar a Escritura na vida do outro. Mas a gente não quer aplicar aquilo que é o chamado e a vocação de Deus para a nossa própria vida. Aí a gente fica igualzinho à igreja, sabe? A gente acha que ser cristão é essa coisa mística. Tipo assim, não, Jesus morreu por mim na cruz, então a salvação para mim está garantida. Já que a salvação está garantida, então dane-se. Eu vou encher a cara mesmo, comer todo mundo e por aí vai. Qual é a coerência disso, meus irmãos? Se Deus quisesse te salvar nesses termos, por que Ele não te matava logo e aliviava os nossos problemas? Porque era um a menos para a gente aguentar.
sabe? Com as suas crises, com as suas dores, com os seus problemas. Então, se Deus insiste em te manter vivo, é porque provavelmente o foco não é você. Mas Deus quer fazer uma transformação em você para que outros possam ser alcançados. Então, você, da mesma maneira, possui uma natureza visível e invisível. E a vocação do Evangelho para nós é fazer com que a gente possa, na nossa jornada, fazer com que o invisível que cremos, ou seja, aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, está dizendo assim: você roubava, mas agora você não rouba mais. Você trabalha para ter o que repartir. Você agora vai ser misericordioso. Você agora vai amar os seus inimigos. Você agora vai dar a outra face. Você agora vai ser aquele que vai andar a segunda milha com aquele que está querendo te sacanear. E aí, quando você se torna isso tudo, ou seja, em fé, você agora está sendo chamado, desafiado a trazer essa realidade ao mundo visível, através da sua maneira de viver. Então há em nós essa compreensão, a compreensão de que a gente tem que viver por um caminho de disciplina, de verdadeira reverência com as coisas de Deus, não abusando de sua graça, não abusando daquilo que Ele fez por nós, dizendo que, então tá fácil, então tá tudo certo. Tem gente que diz assim para mim às vezes: cara, você prega graça, 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 é fácil demais viver por essa graça. E eu digo: você tem certeza? Porque quando eu não conhecia a graça e vivia por mandamentos, era muito mais fácil. Afinal, eu fazia igual um advogado, né? Pegava o mandamento e tudo aquilo que ele não falava, eu fazia. Então a Bíblia não falou sobre isso, então que se dane, aqui eu estou livre para fazer o que eu quiser. Agora a graça traz para nós não mais a compreensão de um servo que está debaixo de ordem, mas de um filho que, conhecendo a vontade de seu pai, aprende a pensar como o pai. Então, se isso não agrada o meu pai, eu não quero fazer. E tendo a mente de Deus, que foi quem escreveu a lei, como então você vive? Abra sua Bíblia aí, mais uma vez. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 6 em diante. Diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não não haveis de ter sempre. Muita gente, às vezes, também lê esse texto segundo a conveniência, né? Mas o que eu quero chamar a atenção sobre isso aqui? Na nossa jornada, e sobre o como, às vezes, é desafiador para cada um de nós e para a igreja, né, representar aquilo que Deus é na sua bondade, no seu amor, mutilando a nossa própria carne, disciplinando a nossa própria vontade, para fazer com que isso que Deus está dizendo a nosso respeito seja visto em nós. Tudo isso, na verdade, infelizmente, às vezes gera muita expectativa a respeito do outro na vida comunitária. A gente, às vezes, cria aqueles paradigmas que se fala demais. O cara fala assim: eu parei de ir na igreja porque ninguém me ligava. E a pergunta que você sempre faz é assim: beleza, e você ligava para quem? Eu parei de ir na igreja porque ninguém visitava a minha casa. E eu vou te falar um negócio: ninguém visita a minha também. É o custo de morar longe. Mas compra a carne e a cerveja e liga para os irmãos e fala assim: velho, tá tudo pago. Você vai ver se não vai aparecer uma galera, né? Então, você tem que entender que às vezes a gente está criando expectativa a respeito do outro em coisas que a gente mesmo não faz. Em outras palavras, queremos ser generosos com aquilo que é dos outros, mas a gente não quer ser generoso com aquilo que é nosso. Jesus aqui censurou os discípulos por causa desse pensamento equivocado. A mulher está indo lá dando o melhor dela para Jesus. E derrama aquele óleo sobre Jesus,
e os caras já vêm e falam assim, ah lá, ó, a hipocrisia desse sistema. Podia vender esse negócio e dar para os pobres. E o que Jesus está dizendo com os pobres vocês sempre vão ter, é tipo assim, se vocês estão querendo manifestar a justiça de Deus na vida dessas pessoas, não vai faltar oportunidade, não. Mas mete a mão no bolso, folgado. Porque meter a mão no bolso da mulher é fácil. Mas às vezes a gente se comprometer, não. Então essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida, precisa trazer a nós o entendimento de que Deus quer ser generoso, quer ver a generosidade dele, passar pela nossa vida e alcançar os demais. E, irmãos, dinheiro é só um exemplo, viu? Porque às vezes dinheiro é a parte mais barata da história. As igrejas que extorquem as pessoas em dinheiro, elas estão às vezes abarrotadas porque é fácil. Seria muito mais fácil se eu não pregasse nada que doesse em você. Se eu pegasse todas as promessas da Bíblia, ficasse aqui fazendo um motivacional, o segredo, sabe? Vai dar certo, diga, eu sou mais que vencedor, Deus vai dar um emprego para você, né? Você é cabeça e não cauda, e blá, 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 blá. E eu fico assim, ó, mas tem que semear, irmão. E aí dá seu dinheiro aqui. Aí eu pego seu dinheiro, fico mais feliz do que você, né? E você sai nesse otimismo louco, alguns vão dar certo, outros não vão dar, porque dá certo mesmo. Mesmo que você seja ateu, vai dar certo. E aí a gente fica criando essa ambição equivocada dentro da vida da igreja, né? Então, nós precisamos aprender a ser generosos com as nossas coisas, para que a justiça de Deus se manifeste através de nós. E não apenas aquilo que nos abençoa. Então, com as coisas dos outros, a gente tem que aprender a ser misericordioso. A gente tem que aprender a ser um pouquinho mais paciente. Se você não tem sido aquele que se dispõe a ser resposta das orações dos outros, por que as suas orações, às vezes, são essas orações de reclamação, onde você diz, eu não tenho amigos, eu não tenho quem cuida de mim, Deus, eu estou aqui desamparado, ninguém me entende. E a pergunta é, quem você entende? O quanto você se move na direção do outro e o quanto você é instrumento de bênção para a vida do outro. No sentido de entender assim, olha, eu sei de onde eu vim e eu sei o que Deus está falando a meu respeito. Não ficar juntando, às vezes, com os amigos para escarnecer. Porque, às vezes, é isso que a gente faz. E o Salmo 1 lá já começa falando desse papo, né? Para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. O problema não é o irmão, o problema é a nossa postura. Porque, às vezes, abusamos da graça de Deus e a gente, não discernindo quais são os nossos pecados, começamos a nos vangloriar deles, não expressando uma vida de arrependimento. Então, irmãos, eu não posso ter orgulho do velho homem. Eu não posso ter orgulho daquilo que eu era. Eu não posso ter orgulho, entendeu, de todas as coisas que eu aprontei na minha vida. De com quantas minas eu me enrolei e do como eu destruí a vida de algumas pessoas. Eu não posso ter orgulho do quanto eu bebia, do quanto eu fumava e outras coisas, sabe? Isso não faz sentido. Eu preciso caminhar para frente. E se eu não caminho para frente, então como eu posso dizer que sou filho de Deus? Para encerrar, aquilo que Deus está chamando o nosso entendimento, chamando a nossa atenção, é para que a gente compreenda que viver essa jornada do Evangelho, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Mas às vezes é tão simples, mas tão simples que passa desapercebido. O que a Escritura está nos chamando a atenção é para que a gente compreenda que Deus, tendo feito tudo que era necessário, nós agora temos essa responsabilidade até simplória de permitir que Deus seja visto em nós. E isso, às vezes, por gerar essa arrogância no nosso coração, faz com que a gente tenha uma confiança que, na verdade, não deveria ter. Em todo o tempo da nossa vida, é preciso haver temor, irmãos. Temor no sentido da gente olhar para as coisas de Deus e fazer as contas o tempo todo, se nós estamos mesmo andando conforme aquilo que Deus está falando com a gente, conforme aquilo que Cristo fala no Evangelho. E em 1 Coríntios capítulo 10, não sei se você quer abrir, se precisar, põe aí, Marcelo, capítulo 10, verso 12. Tem um texto que expressa com muita clareza o como esse temor deve se manifestar na nossa vida. O texto diz assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Do que isso se trata? Nós temos que andar em Deus e com Deus, em graça, em misericórdia,
em compreensão daquilo que Ele fez por nós e andarmos no meio das pessoas, em graça, em misericórdia, compreendendo como Deus quer usar a nossa vida para que sejamos instrumentos da sua justiça, sabe, ministros da reconciliação, mas o tempo todo, irmãos, tem que haver no nosso coração esse tipo de pensamento aqui. Eu, de fato, estou em pé? Eu sou realmente aquele que está em pé e está vivendo aquilo que Deus está querendo que eu viva? Porque entre estar em pé e cair, às vezes é só uma pedrinha. Às vezes é só um pequeno degrau. Então, irmãos, aquele que acha que está em pé, ele não está nem dizendo aquele que está em pé, viu? Não é nem isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo assim, aquele que acha que está em pé, olha bem para a sua vida. Faz as contas aí se de fato você está em pé. E faça o que for possível para não cair. Agora, se não estamos em pé, irmãos, está tudo certo. A graça está aí para cobrir todos os nossos pecados. A igreja está aí, visível e invisível, para que a gente possa se ajudar mutuamente, para que a gente possa sofrer as dores uns dos outros. Mas, pelo amor de Deus, não viva com a arrogância do religioso, de achar que fez a sua parte, que pagou pelos seus pecados. Os seus pecados são impagáveis. Os seus pecados foram comprados por Cristo na cruz. Então agora você tem uma dívida com Ele. Não mais uma dívida de erros, mas uma dívida agora de ser chamado a sentar na mesa e entender que Ele é seu irmão e que te reconciliou com o Pai. Ou então você ficar vivendo lá na senzala como escravo, sem precisar. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que haja na nossa vida uma clara compreensão de onde viemos e para onde Deus quer nos levar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós temos nos equivocado a respeito da natureza da Tua igreja, da natureza do Teu evangelho, e sobre como nós temos, às vezes, confundido aquilo que é o caminho do Senhor com aquilo que são os caminhos da nossa conveniência. Cura-nos, Senhor, para a vida comunitária. Nos constranja para que a gente possa viver na direção uns dos outros, expressando o Seu amor da mesma maneira que o Senhor tem nos amado. E que o Seu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um de nós, nos lembrando em todo o tempo de onde foi que o Senhor nos tirou, Pai. Quais eram os nossos pecados e o que o Senhor tem gritado no nosso coração para que a gente não faça mais, para que a gente não viva mais. Nós somos esses seres fracos, Pai, que dependem da Tua graça o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo que a gente agora deve dizer que é forte. O Senhor está dizendo que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo agora se fez novo. Traga a nós a compreensão e a ousadia, Pai, para viver todas as coisas de maneira nova agora. Em nome de Jesus. Amém.